Muitas pessoas que estão aprendendo inglês enfrentam uma barreira que às vezes pode parecer assim intransponível, que é a vergonha de falar. Para que você se sinta aliviado, eu posso dizer com segurança o seguinte: olha, isso é perfeitamente normal. E às vezes as pessoas acabam culpando o curso, o professor de inglês e aí vai. Olha, pode ser que realmente o seu curso tenha uma parcela de culpa nisso, mas o problema também pode estar na sua própria atitude. Assim, hoje eu vou apresentar algumas recomendações que podem ajudar você a perder a vergonha de falar inglês. Em geral, quando a gente fala que nós temos vergonha de falar inglês, na verdade, a gente quer dizer que nós temos medo de errar, não é? É o medo de errar. Então, a primeira recomendação que eu faço para você é, olha, seja realista. Ter medo é natural e todo mundo passa por isso. Considere o seguinte, para você ter ideia. Há situações em que você ficaria com medo também, mesmo se a conversa fosse em português. Isso faz parte da vida, né? E temos que enfrentar tanto em português quanto em inglês. A minha segunda recomendação é, olha, não se preocupe. O medo e a vergonha vão desaparecendo depois que você começa a falar. Eu mesmo, como intérprete e tradutor juramentado aqui em São Paulo, mesmo depois de mais de 20 anos de experiência, eu ainda fico assim com uma certa apreensão antes de começar o trabalho. Por quê? Porque eu não sei exatamente o que eu vou encontrar lá dentro, né? Em uma reunião de negócios, por exemplo, né? Mas acredite, depois que eu começo a falar, né, isso simplesmente desaparece, né? Conforme você vai falando e vê que as coisas estão fluindo, né, a conversa vai se desenvolvendo, mesmo que falando devagar, o medo e a vergonha vão naturalmente diminuindo. Isso se aplica a muitas outras situações. Quantas vezes você, por exemplo, saiu com alguém e ficou com medo de que pudesse dar alguma coisa errada, né? Por quê? Porque você não conhece bem a pessoa, é uma situação nova. Mas aí, depois daqueles minutos iniciais, né, as coisas vão deslanchando e você relaxa, né? Você volta ao estado normal. A terceira recomendação que eu tenho é uma coisa super importante que você deve trabalhar em inglês é a sua pronúncia. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube em que eu conto a história de uma ex-aluna minha, ela era uma assistente executiva aqui em São Paulo, que precisava falar inglês ou simplesmente ela perdia o emprego. Mas a questão é que faltava confiança para ela. Então, eu, né, como professor, o que eu fiz? Em vez de aplicar métodos psicológicos ou outros métodos que eu não conheço, eu apliquei um método que era a própria língua para ajudar nesse problema. E foi o quê? A pronúncia. Daí você pergunta, mas por que a pronúncia? Porque quando você pronuncia certo as palavras, você tem um efeito em cadeia, que é muito positivo. O primeiro efeito da boa pronúncia é quando você vai falar inglês, você já está nervoso, não é verdade? Daí você fala e a pessoa não entende o que você disse. E aí ela pede para você repetir. Pronto, pronto. Daí bastou isso, né, para você ficar ainda mais nervoso. Daí você repete e a pessoa não entende de novo. O que acontece? Você fica mais nervoso. Então, aprendendo a pronúncia do inglês e pronunciando as palavras de forma pausada e clara, esse problema simplesmente não vai acontecer. A pessoa vai entender o que você disse e vai responder, permitindo que a conversa flua. Assim você elimina esse elemento que te deixa ainda mais nervoso. Ou seja, o que é que te deixa mais nervoso? Elimina esse problema de ter que ficar repetindo, ok? O segundo efeito da boa pronúncia, né, é, se você falar claramente, sabendo como as palavras são pronunciadas, isso vai ajudar você o quê? A entender o que o estrangeiro está falando. E também vai fazer a conversa fluir. O resultado disso é que você fica menos tenso, porque você entende o que o estrangeiro está falando. Terceiro efeito da boa pronúncia.
Se lembra do que eu falei de mim mesmo sobre a ansiedade antes de começar um trabalho? Então, isso também vai acontecer com você. Quando você percebe que a conversa está fluindo, por causa dessas duas atitudes que eu recomendei antes, o que acontece? O medo vai diminuindo naturalmente e a sua confiança cresce. A pronúncia correta é um grande elemento impulsionador da confiança. E a confiança representa muito nesse aspecto. Quando você vê que as coisas estão dando certo na conversa, o que acontece? Você fica feliz. Você vai se sentir mais seguro e confiante também na próxima conversa que você vai ter em inglês. É lógico que há outras abordagens, né, que você pode implementar para enfrentar o medo ou a vergonha de falar inglês. Mas essas recomendações que eu fiz aqui, simples, podem mudar a forma de você pensar nessa situação e também mudar a sua atitude. Então, em resumo, olha, ter medo de errar é natural. Todo mundo passa por isso. E acredite, você vai passar e vai superar. Você só precisa de um empurrão. Né? O medo e a vergonha vão diminuindo depois que você começa a falar e percebe que as coisas, opa, estão deslanchando. Outra coisa, a boa pronúncia ajuda você também, porque se a pessoa entende o que você diz, ela não vai ficar pedindo para você repetir. E isso não vai te deixar mais nervoso. Né? A boa pronúncia também ajuda porque vai fazer você entender o que o estrangeiro está falando. E qual o resultado disso? A conversa flui. Né? E quando a conversa flui, você percebe o quê? Opa, está dando certo, né? Você ganha confiança nessa conversa e nas próximas conversas que você vai ter no futuro. E olha, não precisa ter uma pronúncia perfeita. O que ela precisa ser é o quê? Clara, compreensiva e pausada. Só isso. Não se preocupe. Ao longo do tempo, você vai melhorando o inglês. Então, deixe a vergonha e o medo para lá. Como o ator Will Smith diz naquele filme Depois da Terra, né? O perigo existe, mas o medo é opcional. E a boa notícia é que você pode escolher. Não é? Bem, esse vídeo aqui que você acabou de ver foi, na verdade, um exemplo da abordagem de coaching de inglês que eu ensino. Que se baseia o quê? No entendimento do idioma em vez da decoreba. E essa abordagem também discute assuntos que vão além do aprendizado do inglês em si. São extra-aula, extra-língua, mas são aspectos importantes para você melhorar o seu desempenho em inglês. E eu espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre como melhorar a pronúncia com uma maneira assim mais rápida, mais inteligente, aí embaixo você encontra o link para uma outra aula minha chamada Pronúncia do Inglês 500% mais rápido. Além disso, né, não se esqueça de dar o seu positivo, deixe os seus comentários sobre as suas experiências pessoais sobre esse assunto de hoje, né, o medo de errar, né, porque eles são muito importantes para mim. Então, muito obrigado, um grande abraço a você e até a próxima.